Olá, crianças, vocês estão bem? Nesta aula, nós vamos falar sobre os números decimais. Estas são atividades que estão lá na atividade 19 do caderno Trilhas. Especificamente, nós vamos falar sobre os números inteiros e reta numérica, a representação dos números inteiros. Eu estou colocando aqui um exemplo para vocês de reta numérica, representando os números inteiros, onde do 0 para o lado direito eu tenho os números positivos e do 0 para o lado esquerdo eu tenho os negativos. Sendo que neste exemplo o 8 é o maior número positivo e o menos 9 o menor número negativo. Eu vou colocar aqui também uma representação do conjunto dos números inteiros. Então, ele é representado por essa letra Z, que eu estou ampliando aí para vocês verem. E eu tenho infinitos, esses 3 pontinhos está dizendo que eu tenho um infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e infinitamente positivos. Depois disso, nós vamos estudar alguns exemplos dessas representações dos números decimais. Olhem o exemplo 1. Eu coloquei aqui uma reta numérica. Essa reta numérica só está mostrando a parte positiva do 0 até o 3. E eu gostaria que vocês reparassem num detalhe. O que vai determinar quem é o número decimal que você vai escrever entre cada um dos números inteiros, entre 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, o que determina o número inteiro, o número o número decimal é o número, a quantidade de partes que está dividido esse meu inteiro. Então, ampliando aqui, vocês conseguem ver que entre o 2 e o 3, eu tenho 10 espaços. Se vocês contarem, vocês vão ver aqui que eu tenho 10 espacinhos, ou seja, se eu pegar um inteiro e dividir em 10 partes, cada parte vai valer 0,1. Portanto, este número será 2,3, ou seja, passou pelo 2 e atingiu o terceiro risquinho. Então, o 0,3, mais 2, 2,3. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos uma outra reta que eu tenho do 0 ao 6. Se vocês prestarem atenção, cada uma dessas partes eu dividi apenas em 2 partes, ou seja, um inteiro dividido em 2 partes, cada parte aí está valendo 0,5. Ou seja, depois do 4, atingindo o primeiro risquinho, eu tenho o número decimal 4,5, certo? No exemplo 3, nós temos uma outra reta, e se vocês observarem, eu peguei do 0 até o 1 apenas e dividi esse espaço, essa parte do inteiro em 4 partes. Ou seja, cada uma delas vai valer 0,25. A primeira setinha, 0,25. A segunda setinha, 0,5. A terceira setinha, 0,75. Aí você pode me perguntar, mas como, Eu vou destacar aqui, importante, nesse exemplo 3, cada parte está valendo 0,25, pois dividimos o inteiro em 4 partes. Assim, 1 dividido por 4 é 0,25. Acompanhem aí abaixo os passos da divisão, vou mostrar para vocês passo a passo. Bom, começo lá, 1 dividido por 4. Não dá. Por isso, eu coloquei o 0 em destaque. Para mim transformar este número num número decimal, eu vou transformar esse 1 em decimal e vou colocar uma vírgula. Como eu faço isso? A grosso modo, a gente pode dizer assim, quando eu ponho 0 porque não deu para dividir, eu acrescento vírgula para continuar com as casas decimais e coloco o 0 lá em cima no dividendo. Eu vou colocar 10 dividido por 4. Agora dá 2. 2 vezes 4, 8. Subtraindo do 10, resta 2. Não posso continuar, 2 não dá para dividir. Vou colocar 0? Não. Por quê? Porque eu já estou nas casas decimais. Vou transformar esse 2 em 20.
acrescentando um zero. E aí sim, 20 dividido por 4 dá 5, né? 5 vezes 4, 20, subtraindo, dá zero. Bom, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula, hein? Um beijinho e fiquem com Deus.